Hoje recebemos o Marcos Cavagnoli, diretor de produtos de negócios digitais, um executivo com mais de 30 anos que transforma o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Marcos vem de gigantes como Itaú, Citi, JP Morgan e fintechs inovadoras como a Coin e a DIT. E até empresas de tecnologia como PayU. Marcos sempre conecta inovação a resultados, e resultados reais. Com experiência internacional que atravessa a América Latina, Estados Unidos, Europa e África, ele hoje lidera o Bradesco, projetos como Open Finance, inteligência artificial e novas formas de relacionamento com o cliente. Neste episódio, vamos descobrir como a transformação digital, a competição acirrada e a união entre inovação e inclusão redefine o futuro das finanças. Estou aqui no Finance of Tomorrow e estou adorando o evento. Foi muito importante para a gente estar falando sobre regulação junto com inovação, coisas atuais que estão acontecendo e novidades que devem vir. A gente precisa começar a se preparar. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Finance of Tomorrow podcast. Segundo dia, na segunda edição do Finance of Tomorrow. E eu tenho um grande mentor, amigo, líder desse mercado, que me dá a gentileza de ter tido várias skins, né, Marcos? Marcos Cavagnoli, seja muito bem-vindo a Muito esse obrigado, episódio. Bianca. Um prazer estar aqui com você, estar no Finance of Tomorrow. Tive no ano passado, na estreia, um prazer imenso estar aqui trocando, aprendendo. É um ambiente, né? Um ambiente de aprendizado que a gente tem aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por você estar aqui, Marco. Eu lembro a primeira vez que a gente se conheceu, você estava nessa transição. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que não têm o privilégio que eu tenho de te conhecer. Da sua história. Você já foi de banco grande, de startup, de banco grande de novo, de startup. Uma mudança nesse mercado incrível, borbulhante que é o Brasil. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória e fala pra gente o que você está fazendo hoje no Bradesco. Bom, então, eu tive uma parte da minha vida profissional que eu comecei em bancos internacionais, trabalhei no Citi, depois no JP Morgan, no Citi com a parte de canais eletrônicos, a parte de atendimento, depois no JP Morgan eu fui CEO de uma empresa, era uma fintech, nem se usava muito o nome na época, da parte de trade services e câmbio aqui para a América Latina, uma experiência bem legal. E ali eu tive contato com o ambiente de fintech, apesar de estar num banco grande internacional. Trabalhava na América Latina. E aí eu tive a oportunidade de pular no mundo fintech. E eu brinco que eu queria aprender a jogar bola não olhando da arquibancada, eu queria descer no campo. Justo. E aí estava começando a se falar de fintech, então estamos comentando aí ano 2010, o início do fenômeno ali começou em 2008, 2009. E aí eu tive essa oportunidade, recebi um convite para ser CEO do PayU, que é da Naspers Prosus aqui para a América Latina, também uma experiência interessantíssima. Montei a Coin, que foi um dos primeiros Buy Now Pay Later que teve aqui na América Latina entre 2012 e 2015. Hoje faz parte do grupo... Antes de virar esse buzzword, né? Que eu falo assim, o brasileiro tinha que ter, na verdade, muito orgulho. A gente vai chegar nesse tema em alguma hora. Total. Mas no nosso A gente inventa boas vanguardismo, coisas. a gente inventa um monte de coisa. E a pessoa fala, Buy Now Pay Later. Eu falo, gente, ninguém crediário, assim, A né? gente estava... E aí a gente fez, né, montou a Coin, ela depois foi adquirida pela Decolar, lá do grupo também da Prosus, da Naspers. Trabalhei num adquirente, né, do grupo BS2 também, ajudei a criar ali o negócio. E aí depois, quer dizer, fiquei quase uns 9 anos nesse mundo fintech. Eu depois tive um convite para ir trabalhar no Itaú, onde eu assumi uma diretoria lá ligada na área de payments, também para iniciar a transformação digital dele, estamos falando aí basicamente ano de 2019. E agora estou, 2025, né, entrei na verdade em 2024 no Bradesco, também com a missão de ajudar na transformação digital ali do banco, na nossa evolução digital. Estou com as áreas aqui agora ligadas a crédito, pessoa física, câmbio internacional, a parte toda de pagamentos de Pix, Open Finance, iniciação de pagamento, gestão de liquidez, enfim, algumas das coisas que eu estou mexendo atualmente lá. Mas sempre com essa cabeça da gente está crescendo o negócio e junto o modelo pelo qual a gente faz o negócio. Acho que esse que é o importante que define um pouco a minha carreira. E essa definição de sempre estar inovando e olhando para o que o mercado financeiro, na verdade, deveria estar construindo, né, Marco? Você sempre teve esse approach de o que faz sentido, não porque a tecnologia é tecnologia. Eu lembro de várias interações de falar de você de biometria ou de uma tecnologia buzzword bingo, e você sempre me pergunta, mas qual que é o caso de uso? Mas qual que é o negócio? Me conta um pouquinho dessa trajetória agora nesse mercado completamente efervescente. Você jogou algumas coisas aí. Cartão, negócio, Pix. Exato. Me conta o que o Bradesco, como assim, mais famoso incumbente, né, um banco, que está
revolucionando. Vocês estão liderando diversas conversas regulatórias, uma das razões pela qual vocês estão aqui no FOT. Então me conta um pouquinho dessa nova fase. O Bradesco, assim, sempre foi um banco de muita liderança no Brasil, especialmente ali para o final de 2023, né, com a gestão do Marcelo Noronha. Ele decidiu fazer uma evolução, uma transformação digital com uma evolução cultural muito intensa, que começou ali efetivamente a ser implementada no início de 24. Eu entrei em outubro de 24, então para dar mais ou menos um pouco do timing. Estamos praticamente aqui no meio, né, no terceiro quarter do segundo ano desse processo, e com uma visão de realmente transformar o banco, e para isso, necessariamente, a gente tem que assumir, expandir os espaços que a gente já estava com uma influência alta. Então, por exemplo, inteligência artificial é um dos que com certeza pauta esse caminho, a questão do Pix, né, enquanto esse sistema, né, uma plataforma de pagamento nova e que se começa a recombinar com as que já existem no Brasil. O próprio Open Finance, que eu falei hoje na palestra, ele sai de uma questão mais básica que ele estava, né, de poder trocar dados. Agora a gente está com mais eficiência nisso nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho disso. Você trocou um pouquinho no painel. Para a galera que não teve a oportunidade de te ouvir, conta um pouco de onde a gente estava no Open Finance e no hoje o que você está vendo com caso de uso para negócio, porque começou muito antes, CMA, Reino Unido, competitividade. Estamos anos-luz hoje do que o Reino Unido está em Open Finance e vários outros países. Onde é que está essa história? Legal. O que eu vejo assim, a gente está comemorando 5 anos de Open Finance. Vocês viram a chance de participar do conselho na época provisória dele, ali entre 2021 e 22. E o que a gente nota, assim, que você tem no início desses projetos? É normal que você tenha, às vezes, uma expectativa muito alta, um pouco mais forte de implementação muito rápida, né? Mas, na verdade, o que você tem? Você tem uma parte que é quase uma curva S, já viu? O início é muito difícil, depois você tem um crescimento rápido e depois, claro, você tem ganhos mais marginais no final. Eu sempre falo, essa curva S de adoção, ela é universal. Não tem uma coisa que eu fiz nos últimos 30 anos que não tem essa curva S. Ela pode ser um pouco mais achatada, um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas é sempre assim, você tem uma inércia no início, onde você tem que fazer muito esforço para ter pouco ganho, mas em essa base feita, depois você tem uma subida rápida e depois, como eu falei, o ganho mais marginal, que é aqueles últimos 10, 20%, que é normal. No Open Finance, entendeu, o mercado já adotou, já adotou, saturou, aí você começa a ter... Não vira tão inovador. Você precisa ter muito esforço para ter um pouco, né, um ganho marginal não tão relevante. Mas o que está no Open Finance? A gente passou essa fase inicial da curva S. Que era o quê? Você criar infraestrutura, você ter qualidade de dados correta, você ter troca. Então, toda agora, uma mudança também meio forte. Que esotérica, filosófica, de peraí, a gente é fechado aberto. Exato, a gente não tinha isso, então, né? Rolou uns trancos e barrancos, né? A partir do momento que você não tinha isso como uma filosofia de negócio, era normal que os sistemas produto, as trocas de informação não pressupunham isso. Então, eu não estava preocupado, por exemplo, do meu dado no campo X bater com o teu número de campo. Então, a gente não trocava. Aí, na hora que você começa a trocar, começa a bater e fala, poxa, peraí, aqui tá... Peraí, eu chamo de A, você chama de B, eu faço não, assim, aqui tem você faz 5, você assado. está mandando 7. Pois, aqui, né? Então, aqui era para vir letra, tá vindo número, ou vice-versa. Então, aí a gente até falava assim, você tem que, primeiro assim, né? Onde é para vir número, e depois o número tem que fazer significado, ele pode estar errado. Então, você teve todo um trabalho ali técnico de business para começar a fazer essa parte. Isso a gente superou. Não que não tenha melhorias, mas a gente já fez uma parte mais pesada. Agora começa o quê? A você ter volumetria de consentimento e os casos de uso em cima. Que é basicamente o quê? O que eu falei na minha palestra. É quando o cliente percebe a coisa. O cliente não fala, peraí, eu faço isso aqui, posso fazer assim também? Pensa o seguinte, o cliente, ele não é técnico. Eu sempre falo, ele se mede por um impacto que ele percebe. No negócio dele ou na vida? Ou na vida. E pensa assim, para alguém não técnico, esse impacto... Não adianta você falar assim, né... Eficiência financeira. Gente, a gente vive numa bolha desse tamanho, a gente sabe o que é. A gente fala Quantas pessoas no Brasil que sabem o que é eficiência financeira? Agora sim, economizei tempo. Opa, isso ele sente. Né? Tive uma taxa melhor. Eu tive acesso a alguma coisa que eu não tinha antes. Eu tenho algo que eu não tinha antes. E assim, eu sempre falo para as pessoas, a economia logística, o que é logística? É tudo que envolve tempos e movimentos. A gente acha que logística é caminhão. Que legal. Não é. Logística é o tempo que você fica na frente de uma tela e você fala, peraí, eu resolvi algo em 30 minutos, antes eu resolvi em 2 horas. Isso é muito viciante no ser humano. É o que, por exemplo, teve o efeito dos aplicativos de mobilidade. Se você for ver, né, o tempo que você tem de demora, tá? Tenta um dia cronometrar isso, eu já fiz esse exercício. Entre você sair num aplicativo qualquer, tá? Você pegou, tá lá num transporte X e saiu. E teve todo aquele processo de pagamento ali, já embedded ali e saiu. Ok.
faz o mesmo processo pedindo uma maquininha de cartão e avisa a pessoa que você vai pedir. Se você cronometrar, você vai ver que a diferença é tipo 1 minuto de diferença. Às vezes menos. Jura? É muito pouco, tá vendo? A reação Uau. das pessoas é essa. Não, só 1 minuto? Só que assim, esse 1 minuto faz o quê? Você fica afoito, começa a buzinar atrás. Ah, com certeza. Parece que seu mundo virou um caos naquele minuto. Você Vivemos fica no com mundo do medo, alguém pode te imediatismo. assaltar porque você está demorando para sair do carro. Mas por quê? Porque logisticamente a nossa mente assumiu que aquele processo é instantâneo. Então agora 40 segundos, 50 segundos é insuportável. Só que antes, 40, 50 segundos era, cara, normal. Você ficava 1 minuto, esperava o cara preencher o recibo. Era quase um momento ali, né? Total, era uma Então, situação. então era- isso eu falo, na hora que você acostuma o cliente com uma experiência logística, e quando eu falo isso, que é tempos e movimentos, né? Usabilidade, de uma forma radicalmente diferente, aquilo ali que se torna irreversível no cérebro. Então, e o Open Finance tem a situação de fazer isso, tanto na questão de agregação de dados, como que é a parte que eu tomo conta lá no Bradesco, que é a iniciação de pagamento. Porque você começa o quê? A falar, poxa, peraí, antes para mover esse dinheiro, você começa a falar, poxa, peraí, metade do tempo. Isso não é consciente. Só que quando a pessoa fizer o caminho que dobra o tempo, agora que você reduziu pela metade, já fala, ah, não, isso aqui é ruim, eu não quero mais. Eu quero estar no meu app e mandar o outro banco fazer a transação. Eu não quero mais ter que sair, entrar no outro e fazer. Então, isso começa a... Acho que esse é o poder que a gente tem, especialmente em ambientes, eu falo assim, em contextos onde eles exigem essa velocidade, né? Eu sempre falo assim, é uma combinação de contexto com persona. Total. Né? Então, para uma pessoa que é muito digital, estar num contexto de alta velocidade, né? E você ter essas soluções, como por exemplo, iniciação de pagamento as a service, ela ajuda demais na experiência e torna quase irreversível a percepção logística. E nesse processo de mudar, o que você está questionando e usando tecnologia? Me conta um pouco do que você está usando, que tipo de tecnologias que vocês estão trabalhando para trazer essa mudança de tempo e movimento. Perfeito. Primeiro assim, a gente sempre, uma parte importante é que você tem que saber fazer a parte básica. Quando eu digo básica, não é no sentido de redução, eu sempre falo assim, as pessoas usam básico no sentido do mínimo necessário. Eu não gosto dessa visão, né? Quando eu digo básico, assim, é a infraestrutura que permite uma experiência incrível para o cliente. Né? Então você está mais do minimal lovable product do que minimal viable exato, product. Você está exato. tipo, Claro, não, vamos, exato, tem que ter um porquê. exato, tem que ter um impacto, né? Ainda mais Como quando você já está filosofia. exato, quando você já está num nível, né? Como a gente está, você tem que buscar mais esse tipo de impacto mais relevante no cliente. Então assim, e isso você usa diversas tecnologias, principalmente, né, quando você consegue passar em nuvens, visão de plataformização de produtos é extremamente importante, né? Porque com isso você consegue fazer produtos que são mais ajustáveis, mais rápidos, eles reagem mais fácil a mudanças regulatórias ou necessidades dos clientes. Inteligência artificial é uma parte intrínseca disso, porque se fala muito até Queria um te ponto fazer que essa pergunta por causa de iniciação de pagamento. A gente já escutou aqui várias vezes como que vive um mundo de custódia quando todos os meus agentes estarão aí fazendo várias a coisas. iniciação, Fala acho um que pouquinho. na parte de você comandar pagamentos, a gente tem a BIA, né, que já é uma Você adorei o nome. assim, a BIA é maravilhoso o nome, né? É verdade, esqueci, né? Tem a referência aqui, né? Sem Pois querer, é. tá vendo? É o destino. Mas ela permite, né, uma interface de comunicação generativa muito boa e que ela está servindo como uma habilitadora para todos os nossos produtos. Então, cada vez mais nossos produtos vão ser BIA First, né? Já estou inventando aqui um nome. Então, Nossa, em vez de AI First, é BIA First, né? E ele vai estar possibilitando isso. Então, a gente vai manifestar os nossos produtos, as nossas jornadas, pela BIA, como a gente manifesta hoje no mobile, como se manifesta hoje na tela de um computador. Essa é a tendência que vai acontecer. Então, eu vejo que esse é um grande trend. Claro que não é só isso que resolve, né? A gente não... Eu sempre acredito que não pode existir tech by tech, né? Você não tem que fazer algo só para estar aplicando aquela tecnologia, ela tem que ser necessária no impacto e no caso de uso que você faz, e aí você usa que é mais rápida, mais barata, mais durável, mais confiável. E nesse processo de experimentar um monte de tecnologia diferente, trazer tecnologia para um banco que normalmente era uma coisa mais engessada, é um mercado regulado? É um mercado regulado, existe uma governança. Como que você, como líder, assim, de vários mercados, você está falando de Pix, a gente falou de iniciação de pagamento, a gente falou de Open Finance, estamos falando de EA, que tipo de liderança é necessária para mudar uma cultura de um banco? Para entender essa multiplicidade de, eu não vou entender tudo, mas tem que testar. Perfeito. Como que você... Eu sei que você já lidou com isso em vários jobs diferentes e viu culturas diferentes. Como é que isso é hoje para você?
Eu acho que assim, o Bradesco já estava numa tomada bem Que você interessante, entrou, forte, na verdade, por assim, isso. parte, né, desse processo a gente chama lá de evolução cultural, porque ao mesmo tempo a gente está pegando elementos muito sólidos e importantes do que tem da cultura, já que, né, dos 82 anos do banco e tal, mas tem elementos novos que têm que ser adicionados, isso aqui criar uma amálgama nova, que é o que evolui. Ele não é uma mudança, é uma evolução, né? A evolução ela pressupõe o uso da base, isso é muito importante. O que eu vejo em termos de liderança? Você tem que ser capaz, primeiro assim, eu sempre falo, né? Você tem que ser capaz de ter, eu uso o termo topologia, né? Topologia é a estrutura de trabalho, mas que ela está embedada nela uma forma de trabalho, né? Ok. Então, parte importante de quem está fazendo lá é colocando a metodologia Agile at Scale, né? Na qual a gente está colocando ali, basicamente, de uma forma simples, produto com tecnologia funcionando de uma forma super intrínseca, com outras áreas parceiras, para juntar, assim, o que você precisa de pessoas para resolver um problema. Quando você coloca a topologia, que é essa estrutura com método, vamos dizer assim, com as pessoas perfil correto, né, e com uma visão estratégica correta, a mágica acontece. E aí faz parte da liderança o quê? Você ajudar esses 3 elementos a acontecerem. Você tem que ajudar as pessoas a desenvolver a visão estratégica, né? Eu sempre falo, não é dar a visão estratégica. Porque se você dá, você não desenvolve a pessoa. Eu sempre falo, o líder, se eu passo alguma coisa para você, eu só faço você ficar aqui. Eu tenho que te puxar. Então, né, eu tenho que provocar aquilo ali, eu tenho que provocar você ler algo, eu tenho que provocar uma reflexão. Se eu chego para você e falo, Bianca, a solução é azul, eu matei o seu cérebro, né? Então, o Tal, líder quase um tem que... chat Eu tenho, GPT. eu falo assim, eu tenho que Qual que é a provocar... pergunta? O que eu Exato. faço hoje? Eu tenho que provocar e falar assim, qual a melhor cor? Né? Isso você pode até falar, de E repente... será que tem cor? Exato. Aí fala assim, mas por que você pensou nessa cor? Você viu alternativas? Esse é o líder que puxa, e aí, claro, ele tem que ajudar a você botar essa topologia para rodar, escolher as melhores pessoas, treinar, permitir um ambiente de aprendizado, né? Porque Muito difícil, né? Porque é um ambiente que, notoriamente, um ambiente de medo. A gente até usou aqui, tinha alguns outros palavras utilizadas de medo de caneta, de medo de tomar decisão, de contratar IBM para não ser demitido. E uma mudança no mercado financeiro brasileiro incrível que aconteceu. Quando você olha para trás, quanto disso você atribui esse protagonismo, essa velocidade em que você opera ao nosso Banco Central e ao órgão regulador? super crítico. Conta um pouco, eu sei que a gente está Super, aqui no eu Finanças já da tive, Manhã por isso, eu já eu acho tive que a a gente experiência, compartilha essa sim, responsabilidade. em diferentes encarnações corporativas, né, que eu brinco, Adorei, encarnações eu corporativas. tive a oportunidade de estar desde o início do projeto do Pix, do Open Finance, Drex, que mais? Olha, Bankers as a Service, Todas as garantias, normativas que basicamente vão sair agora e que estão explodindo. Acho que eu tive já, o pessoal brinca comigo e fala, pô, você não pega nada sossegado. Eu falei, não, eu sempre tô em alguma dessas Isso eu tinha bolas, né? certeza, por isso que a Eu gente sempre gosto, se fala, porque ele está sempre eu fazendo alguma gosto, eu gosto. coisa que está mudando o É. mundo. E aí, acho que assim, ele teve uma atitude, né, quando ele começou a pesquisar essa questão e ver o que acontecia no mundo, eu acho que primeiro assim, teve uma atitude muito correta em termos de estar olhando o que acontece no mundo para drivar isso no Brasil. O risco do Brasil, né, se não tivesse acontecido isso, ficar para trás, imagina, seria um Nossa, risco sistêmico, um risco, absurdo. né, de negócio, de ambiente de negócio, e na verdade é muito legal porque a gente está na frente. Claro que tem os desafios aqui acho que de simultaneidade das coisas, que isso acaba dando um peso grande, né? Tem muita coisa acontecendo ao Ao mesmo mesmo tempo, tempo, né? uma E isso coloca uma agenda pressão grande de loucura. desenvolvimento, de investimento, de foco. Então acho que esse é o desafio. Por outro lado, a provocação, a forma, o ambiente de evolução que foi feito, sem dúvida, teve uma contribuição crítica do Banco Central. E como é interlocutar como líder no mercado financeiro? Eu acho que isso é algo que tem experiências diversas quando você olha a geografia de uma pessoa que fala com a OCC ou que fala com o nosso Banco Central. Como que é interlocutar com o Banco Central no Brasil? Como que é? Eu acho que a gente traz um pouquinho aqui no FOT essa oportunidade do protagonismo brasileiro, essa humildade com a qual o Banco Central até traz a consulta pública, cria esse environment de sandbox. Como é que você vê esse papel e essa simbiose do mercado financeiro com o nosso órgão regulatório? Seja ele o Banco Central, a CVM, porque daqui a pouco a gente vai falar de como que isso tudo também mistura, porque no futuro financeiro tá tudo conectado. Exato. Olha, eu vejo a forma de comunicação também muito positiva, porque ao mesmo tempo você tem que ter habilidade de ter todo o formalismo que é necessário no ambiente regulado, né? E tem que ter todo o formalismo, tem que ter uma estrutura que é o que garante esse funcionamento, a seriedade dele, né?
E isso é importante. Às vezes É algumas super pessoas... técnico, né? Eu E acho o tem que nosso ser, Banco Central exatamente. extremamente Então tem o denso de formalismo, técnico. exato, tem o formalismo e é o formalismo correto, tem que ter o formalismo, né? Você está falando do ambiente regulado, às vezes até o pessoal, né, às vezes comentava comigo, poxa, mas regulação, eu falei, gente, a regulação é o que te protege, né? Porque eu falei, pensa o seguinte, eu falei, todo mundo não quer regulação até na hora que some o seu dinheiro. Aí você vai Exato, querer saber de regulação, né? Eu exato. falei, e assim, Ou sumir... não te deixam brincar no parquinho. Eu brinco com eles Exato. assim, se não tem regra, não tem Exato. parquinho, não Então tem um você monte de tem que ter coisa. regulação, mas o quê? Um ambiente de regulação evolutiva, um ambiente de regulação provocativa, quer dizer, que não fica só passiva, né? Um ambiente de regulação inclusiva. Então, quando você fala de consulta pública, é isso. Você tem uma dinheiro e fala, deixa eu escutar o mercado. Claro, você escuta as partes, você tem que ponderar. Normalmente, né, ninguém fica 100% feliz, mas Com é certeza. isso, né? Que é esperado, né? Que é o normal, é o Um mundo normal. onde várias Ele pessoas tem que veem zero otimizar. soma, não vão ficar felizes. Exatamente, tem que otimizar. Na verdade, é uma equação ali que você tem uma otimização de ecossistema, né? Então eu vejo que essa interlocução, principalmente ali da época, né, dos anos 2010, ali um pouco quando começou a se discutir a regulação de instituições de pagamento ali, né, na década ali, final da década de 2000, ali acho que teve uma grande transformação e que só tem subido e colocou a gente na situação que está de destaque. Quando você olha o futuro, eu sei que a gente tem várias esperanças para amanhã e você é extremamente positivo. E a gente já teve conversas profundas de qual que é o papel do banco, como que você vê essa evolução, quando a gente começa a falar de dados, de criptoativos, de tudo misturado, e um novo trilho que está sendo construído hoje. Quando você olha esse futuro do mercado financeiro, como é que você vê esse relacionamento? O que que é a intenção hoje, talvez, com o Bradesco, de criar uma mudança nessa relação banco-cliente, banco-negócio? Conta um pouquinho. Eu vejo assim, eu até coloquei também isso um pouco no que eu falei, acho que a Fiquei palavra talvez que sabendo, me deram uma defina... cola. É, a palavra talvez que defina isso seja, eu gosto da palavra responsabilidade. Tem muito a ver, até o pessoal, eu falei assim, eu usei esse termo, o pessoal até espantou e depois gostou. Eu falei, gente, tudo isso que a gente está falando aqui é ESG, né? Porque estamos falando do quê? De inclusão financeira, de educação financeira, de otimização financeira. É total ESG, né? Então, Total. como isso é uma base do que a gente acredita como instituição, né, dado o nosso impacto no mercado, são dezenas de milhões de pessoas, né? Nós mudamos a vida das pessoas. Eu sempre falo para o meu time, eu falo, pessoal, quando a gente lança uma coisa correta, quando a gente ajuda, é assim, a gente literalmente muda a vida do brasileiro. Você vê do futuro, o Exato. Então, sonho, dado isso, a gente tem ele tem esse conjunto de responsabilidade, né, na sociedade civil, e ela passa por quê? Como você traduz toda essa mudança para algo que as pessoas consigam digerir. Eu acho que esse é um grande desafio né, do Bradesco e de outros players que estão nesse ecossistema. Porque pensa o seguinte, se para a gente é complicado, né, a gente tem uma função de influência em tudo isso que está acontecendo, porque você influencia, você digere o que acontece e você produz. Aí você aprende e produz melhor, né? Sim. Aí vem mais ingestão, isso aqui é um ciclo. Pra gente é difícil. Imagina pra pessoa que não tem nada a ver com o que a gente mexe, que não tá na nossa Que é a bolha. grande Que é maioria grande, da a gente aqui é população. ponto A zero gente é uma zero zero. bolinha, a gente se acha super A gente fala assim, importante, mas a gente fica aqui num círculozinho de Exato. meia dúzia de pessoas. Meia dúzia não, mas Eu falo assim, o pessoal fala assim, não, a gente explicou faz o mundo é uma parte... ervilha. O pessoal às vezes fala assim, a gente faz parte de uma bolha. Eu falei, não, só tá errado o tamanho da mão, é uma bolha. É uma bolha. A bolha isso aqui, é isso aquela aqui. micro bolha, né? Nossa humildade, né? Que a gente Então, deveria e aqui ter. no E sentido responsabilidade. Exato, no sentido de tamanho de população, a gente é muito restrito, mas o impacto tremendo. Dado isso, a responsabilidade é imensa. Então a gente precisa saber traduzir, precisa saber levar. E como é que você faz isso? Produtos simples, produtos com altíssima usabilidade. Né? Eu estava falando assim do Open Finance. Eu falei, gente, o Open Finance, para a grande maior parte dos brasileiros, ele não vai entender o nome Open Finance. Ele vai ver assim, nossa, consigo pagar mais rápido. Nossa, o que eu olhava em 4 bancos, consigo ver num lugar só. Poxa, antes eu tinha que pegar um empréstimo, agora eu não preciso porque eu estou usando melhor o dinheiro que está em outro lugar e eu puxo ele para minha carteira. É isso, ele puxa para a carteira, ele não faz uma transferência. Né? Então essa capacidade de a gente traduzir em produtos, em ofertas, né, quando você coloca a Bia para falar com o cliente, ela fala num tom com você e de repente uma pessoa que tem outra condição de conversa, ela vai explicar melhor. Olha que legal. Nossa, a Bia parece incrível. A gente já está nessa linha. Falar, poxa, ela conversa com um especialista, de repente você quer uma resposta super definida e técnica. Né? Mas, poxa, se ela falar com uma pessoa, pensa assim, que não conhece o assunto ou que tem alguma dificuldade, ela precisa explicar. Só que essa mesma explicação para você fala, nossa, tá enrolando. Então, a gente entende agora que ela está aprendendo a se comunicar diferente. É isso que é a nossa grande responsabilidade.
Responsabilidade de tradução. escutar, né? De É escutar e tradução, entender. viabilização, talvez uma palavra boa, porque é muito difícil num mundo desse, com tanta coisa mexendo, as pessoas comuns e mesmo as empresas estarem, né? Porque eu falo assim, a pessoa comum é aquela história, você está curtindo a tua vida, está indo viajar, está comprando uma coisa, é isso, né? Você não é um especialista em pagamentos, em não sei o Não, que e lá, ninguém levanta de em manhã falando, crédito. nossa, que delícia, quero fazer um É. pagamento, uma Não, é só assim, transferência, nossa, com deixa eu otimizar, sorte alguma deixa eu coisa. otimizar a minha gestão financeira. Eu falo assim, deixa eu ver como é que está a questão da gestão da minha inadimplência. Deixa eu ver como é que está a Meu minha risco. carteira de renegociação. Cara, esquece, né? Você quer saber como é que cabe no meu orçamento, tal, esse tipo de coisa. E mesmo na visão de empresa, eu brinco assim, né? Cara, a empresa, grande parte das empresas do Brasil, ela acorda no dia para vender o sapato que ela produziu, Total. né? Vender o serviço que ela E ela produziu. hoje já tem o mercado E é competitivo isso. dela, né? Ela precisa pensar em bolsa, ela precisa pensar em sapato, ela precisa pensar no serviço que ela está fazendo. Sim. A nossa parte tem que ser invisível, tem que ser fácil. Então, para a gente, nessa bolha, o que é um mundo desse tamanho, ele tem que ser traduzido para algo muito simples, porque a gente é um pedacinho da vida dessa pessoa aqui. É um pedacinho importante, se a gente fizer errado, ela não paga, ela não recebe, ela não se financia, ela não cresce patrimônio, então é super importante, mas ele está num contexto muito maior. E a gente tem que ter a humildade de poder simplificar para ela poder curtir este contexto. Né? Eu não quero que ela curta o pagamento, eu viabilizar, quero que ela né? curta a viagem. Né? Exato. Eu não quero que ela curta, por exemplo, o empréstimo que ela pegou e o pagamento dele, que é importante. Quero que ela curta a faculdade que viabilizou, a reforma que foi viabilizada. Né? Eu quero que o aposentado possa, poxa, com o que ele pegou do empréstimo consignado, ele poder estar fazendo um sonho da vida dele ou de um filho. Esse que é importante. E aquela toda a questão de, poxa, como é que está a minha parcela, o que eu faço, financio, refinancio, porto, não porto, tem que ser uma coisa simples, porque a vida dele, o foco é curtir essa vida. A gente está viabilizando, né, de uma forma bem discreta o resto. E numa vida de momentos logísticos, eu tenho para te agradecer de você ter compartilhado Obrigado. esse momento com a gente, contado um pouquinho da história Um do prazer. Marcos, a história do Bradesco e essa novidade que está vindo por aí de mudança. É isso aí. Mudança de relacionamento, mudança de tempo, de imediatismo. É isso. E um relembrar da nossa responsabilidade de estar aqui nesse lugar de fala, É isso. nessa bolha. Nessa bolha que tem um impacto desse tamanho e que a gente tem que simplificar para o pessoal lá na ponta. Essa é a nossa luta diária aqui. Esperamos ter você de novo aqui no Finanças da Manhã. Muito obrigada por fazer parte dessa história. Eu te agradeço muito, é um prazer estar aqui, conversar com você. Várias das coisas que eu falei aqui eu pensei na hora, então eu já estou levando para fora daqui do podcast. É isso que é legal, a gente ter um ambiente de aprendizado e conversa. Né? Muito obrigado, Bianca, adorei. Obrigada, Marco.